Oi, graça e paz! Seja bem-vindo a mais um culto. Agora nós vamos passar para o momento da palavra. Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 22, versículo 1. Mateus 22, 1. Na ministração de hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. E nós vamos aprender sobre o reino de Deus com a pessoa que melhor sabe falar sobre ele, que é Jesus. Jesus, ele contou várias palavras sobre o reino de Deus e era o foco da ministração dele. A gente pode ver, por exemplo, quando a palavra fala que ele começou a sair e a pregar dizendo: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Então ele sempre falava sobre isso, sobre o reino de Deus, era o foco principal de sua mensagem. Então nós vamos aprender através das parábolas que Jesus contava o que é o reino de Deus. Então, aí em Mateus capítulo 22, versículo 1, a gente vai ver a primeira parábola de hoje. Amém? Diz assim, versículo 1. Jesus lhe contou outras parábolas. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. 3. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. 4. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois, os novilhos gordos já foram partidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram ouvidos e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. 7. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos os que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos aqueles que encontraram, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. 11. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para o casamento, e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem uma roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Então, abaixe sua cabeça agora, feche seus olhos. Vamos colocar esse momento na presença de Deus agora. Pai, em nome de Jesus, venha levando seus olhos sobre nós agora, toque sobre mim, toque sobre os meus lábios, para que nenhuma palavra que saia da minha boca possa ser vinda de mim. Que essa ministração não possa ser algo vindo de mim, mas que tudo que eu falar aqui possa ser algo vindo diretamente do seu trono. E que o Senhor possa vir falando tudo o que o Senhor quer falar conosco hoje, que nós possamos escutar cada palavra, possamos acreditar e guardar cada palavra e obedecê-las. Torne o nosso coração de pedra um coração de carne. Torne o nosso coração uma terra boa, para que quando a gente receber essa palavra, ela possa dar frutos e frutos que permaneçam. E que quando a gente sair desse culto, a gente possa estar mais apaixonado por Ti, possamos estar mais fortalecidos, possamos ter mais fé, possamos estar mais apaixonados pelo Senhor, possamos perseverar na fé, possamos estar mais transformados, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui nessa parábola que Jesus contou, ele falou, pra gente entender um pouquinho mais sobre ela, a gente já vai falar sobre ela, a gente tem que entender o que é parábola. Parábola é uma história, é como se fosse um exemplo de algo do que Jesus queria ensinar. Então ele contava histórias para exemplificar, para que fosse mais fácil das pessoas entenderem o que ele queria dizer. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa parábola, a gente tem que entender sobre esse reino de Deus. O reino de Deus, ele é mais fácil a gente entender quando se fala o reinado de Deus. O reino de Deus não é um lugar, mas é um tempo. Então, o reino de Deus
da mesma forma, quando teve o reino de Davi, que foi aquele tempo que Davi foi rei, então o que é um reino? Um reinado é quando o povo reconhece uma pessoa como soberana, como a maior autoridade e que a vontade daquela pessoa deve ser feita. Então isso é o reino de Deus. É quando a vontade de Deus é exercida, quando nós reconhecemos Deus como soberano, como a maior autoridade, quando nós realmente reconhecemos quem Deus é. E no princípio de tudo, Deus criou o ser humano. Deus criou Adão e Eva para que tivessem um relacionamento com ele. E ali, todo fim de tarde, ele conversava, ali ele tinha comunhão com eles. Então ali o reino de Deus era exercido por completo. A vontade de Deus era feita. As pessoas conheciam a Deus e não havia o mal. Mas um dia Adão e Eva pecou. E isso mudou a natureza deles, transformando eles, dando a eles uma natureza pecaminosa. E Deus abomina o pecado porque ele é completamente santo. Então, isso afastou toda a humanidade de Deus. E agora Deus não reinava mais sobre nós, porque Deus é sim soberano, mas nós não reconhecíamos Ele como soberano e não obedecíamos a Ele, mas preferíamos viver no pecado. Então, o que reinava agora era o pecado, o que reinava agora era a destruição, a morte, era Satanás. Então, até que um dia Deus decide escolher até que Deus decide enviar Jesus para nos salvar, para restaurar essa intimidade que nós tínhamos com Ele no início, porque a palavra fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte. Então toda a humanidade havia pecado e por isso toda a humanidade deveria morrer. Então Deus decide enviar Jesus para nos salvar. E agora o Filho de Deus vem para trazer o reino de Deus novamente, o reinado de Deus novamente. E através do sacrifício de Jesus, através da vinda de Jesus, a gente pode ter uma nova oportunidade, porque Jesus pagou o preço dos pecados. Mas para a gente aceitar esse perdão, a gente precisa se arrepender, reconhecer que Deus é soberano e obedecer a Ele. Então assim a gente começa a experimentar o reino de Deus. Então através da vinda de Jesus, Jesus deu a possibilidade para que nós vivêssemos o reino de Deus novamente. Mas o reino de Deus não está em sua plenitude completa, porque nem todas as pessoas experimentam do reino de Deus, porque nem todas as pessoas decidem reconhecer Deus como soberano e obedecê-lo. Mas vai chegar um dia em que haverá o julgamento final e todo o joelho se dobrará e reconhecerá que Deus é soberano e que Ele deve ser obedecido. Todos irão reconhecer que Ele é a autoridade máxima. E nesse dia, o reino de Deus chegará em sua plenitude. Então, mas durante isso, antes da vinda de Jesus, Deus tinha escolhido, enquanto numa era de pecado, num reinado completo do pecado e da destruição, Deus escolheu um homem chamado Abraão e decidiu que dele faria uma nação. E ele escolheria aquela nação como seu povo. E aí, ele escolheu aquele povo para se relacionar com ele, para que eles o obedecessem, e assim Deus seria o Deus deles e eles seriam o povo de Deus. Só que Deus enviava profetas para falar com eles, para enviar profecias e falar o que iria acontecer, porque eles tinham se tornado corruptos, tinham pecado, e aqueles profetas estavam trazendo a mensagem da justiça de Deus, que iriam vir, que se eles continuassem pecando, eles iriam ser punidos. Mas esses homens, essas pessoas, esse povo, matou esses profetas e não aceitou a mensagem deles, que foi exatamente o que aconteceu nessa história, nessa parábola, porque aqui Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a isso, e esse rei é Deus, e Deus estava chamando o seu povo, aqueles que eram os escolhidos, para participar do banquete, que era de um relacionamento com ele, e aqueles servos que ele tinha enviado eram os profetas, mas aquelas pessoas não aceitaram, da mesma forma que aquele povo não aceitou e matou os mensageiros e preferiram ficar preocupados com as próprias coisas do que com Deus. Até que Deus, esse rei, decide que ele faz justiça e decide
que vai chamar todas as pessoas. Fala para os seus servos chamarem todas as pessoas, tanto boas quanto más, todas as pessoas que eles encontrassem na rua. Então, isso mostra que quando Jesus veio, o povo de Israel não aceitou Jesus, muitas pessoas não o reconheceu como o Messias. Então agora, Jesus não viria apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. E assim, todas as nações poderiam ser o povo exclusivo de Deus. Bastava crer, se converter e mudar os seus caminhos, e assim eles poderiam entrar na sala do banquete e ter um relacionamento com Deus ali. Então, assim, eles chamaram todas as pessoas e aquelas que aceitaram o convite entraram. Mas nessa história a gente vê que no que o rei estava ali falando com aquelas pessoas que tinham entrado, ele viu um homem que não estava vestido de forma apropriada, que não estava com roupas nupciais, com roupas de casamento. E aí ele pergunta por que eles não estavam com aquelas roupas. E aí aquele homem não responde. E o rei manda que ele deveria ser amarrado e lançado fora, onde haveria escuridão, choro e ranger de dentes. E sempre numa parábola de Jesus, onde ele fala sobre escuridão, choro e ranger de dentes, ele está se referindo ao inferno. E aí Jesus termina dizendo, na parábola, dizendo que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque todas as pessoas, através do sacrifício de Jesus, são chamadas para viver um relacionamento com Deus. Mas nós que escolhemos se vamos viver ou não. E aqui, esse homem, provavelmente esse rei teria dado vestes nupciais para todos os seus convidados, para que ali todos pudessem estar vestidos e preparados para aquela festa. Porque afinal, ele tinha chamado todas as pessoas. Havia pessoas pobres ali que não teriam uma roupa nupcial. Então ele deu roupa para todos os convidados. Mas esse homem preferiu não vestir e por isso foi lançado fora. Da mesma forma, Deus chama todas as pessoas. Deus te chama da forma que você está, mas Ele não quer que você permaneça da forma que você está. Porque Deus nos deu uma nova oportunidade, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não merecendo. Mas Ele não quer que a gente continue sendo pecadores. Ele nos chama para ter um relacionamento com Ele. E assim nós sejamos transformados. E na Bíblia, sempre que fala de vestes, assim, traz essa simbologia como a nossa santidade. Então, quando nós não estamos com vestes preparadas, quando nós estamos com vestes sujas, nós estamos no pecado, mas quando fala de vestes novas, vestes limpas, vestes brancas, está falando de santidade. Então Deus quer tirar toda essa sujeira, toda essa podridão das nossas roupas, da nossa alma, todo esse pecado e nos transformar em pessoas santas como Ele. Mas para isso a gente precisa aceitar e deixar Ele com que Ele nos transforme. E esse homem não tinha deixado que Deus transformasse ele, por isso ele foi lançado no inferno e teve a consequência do pecado dele, a morte. Então, através dessa parábola, a gente entende que o reino de Deus é misericórdia. Por quê? Porque mesmo se a gente ser do povo escolhido, mesmo sendo pecadores, mesmo tendo nos afastado de Deus por vontade própria, Ele escolheu nos chamar para a sala do banquete, para ter um relacionamento com Ele. E que toda pessoa que escolhesse atender esse chamado e ter e ser transformado, teria um relacionamento com Ele por toda a eternidade. Então, o reino de Deus é misericórdia, porque mesmo sem a gente merecer, Deus escolheu nos dar uma oportunidade de sermos salvos. E a gente, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35, não precisa abrir, fala sobre outra parábola que Jesus contou, falando sobre o reino dos céus. E nessa parábola, Pedro, ele havia perguntado para Jesus quantas vezes eles deveriam perdoar uma pessoa que tinha cometido um pecado contra eles. Se seria 7 vezes. Mas Jesus fala que não seria 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. E ele começa a contar uma parábola falando, para exemplificar isso, falando que o reino dos céus era semelhante a um senhor, um homem nobre que decidiu acertar as contas com servos que deviam ele. E aí esse rei, ele chegou num servo que ele devia 10.000 talentos. E na versão NVT, onde ela traz de uma forma mais fácil da gente compreender, diz que ele devia 60 milhões de moedas.
Então, esse servo desse senhor devia 60 milhões de moedas. E ali, o rei fala que ele deveria pagar a dívida. E nessa época, de acordo com a tradição dos judeus, se alguém devesse algo e não tivesse como pagar, ele deveria ser vendido e toda a sua família como escravo até que a dívida fosse paga. E aí, esse homem que devia 60 milhões de moedas, ele se prostra diante desse senhor e implora para que ele esperasse que ele ia conseguir pagar a dívida. E esse senhor se compadece dele e perdoa a dívida dele, porque esse homem não tinha como pagar a dívida. Então, o homem que foi perdoado sai muito feliz e, de repente, ele encontra alguém que devia dinheiro a ele. Só que esse homem, na sua Bíblia, provavelmente fala que ele devia 100 denários. Mas, na tradução da NVT, traz que ele devia 100 moedas de prata. Então, esse homem, ele que devia 100 moedas de prata, o homem que foi perdoado agarra o homem que devia 100 moedas de prata e fala, me pague o que deve. E só que o homem não tinha dinheiro para pagar. Então ele se prostra e fala, por favor, espere, que eu vou pagar tudo o que eu te devo. Só que esse homem que havia sido perdoado pelo seu senhor não aceita isso, não se compadece dele e manda que ele seja preso, seja lançado na prisão. E quando as pessoas viram isso, elas ficaram muito chateadas, muito tristes e contaram tudo ao senhor daquele homem. E quando o senhor ouviu isso, ele ficou com muita raiva e ele chamou aquele homem que ele tinha perdoado antes e diz para ele que, da mesma forma que ele tinha sido misericordioso com ele, ele deveria ser misericordioso com as outras pessoas. E ele deveria ter perdoado aquele homem que devia muito menos do que ele devia para o Senhor. Porque, afinal, ele devia 60 milhões de moedas e o outro só devia 100 moedas de prata. Então, ele diz que ele deveria ser preso até que ele pagasse toda a dívida e perdoou a dívida daquele outro e soltou ele, daquele que estava preso, que devia apenas 100 moedas. E Jesus termina essa parábola dizendo que assim como o Pai Celestial fará com vocês caso se recusarem a perdoar de coração seus irmãos. Porque como nós fomos perdoados por Deus, nós também devemos perdoar. Então, nessa parábola, a gente entende que o reino de Deus é perdão. Então, como foi falado, através do sacrifício de Jesus, Deus nos deu uma nova oportunidade. A gente não merecia. O pecado é uma afronta direta a Deus. A partir do momento que você começa a se aproximar mais de Deus e realmente reconhecer seus pecados, você vê o quanto você é impuro e que você não merecia a graça dele. Mas mesmo assim, ele te deu uma oportunidade. Se você aceitasse essa oportunidade, ele iria te perdoar. Então, nós éramos esse homem, que não tínhamos como pagar a dívida, porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Então, a gente era esse homem que devia 60 milhões de moedas. Então, da mesma forma que a gente tinha uma dívida gigantesca, impossível de ser paga por nós, com Deus, e Ele nos perdoa, a gente também deveria perdoar as outras pessoas. Então, o reino de Deus é perdão, porque mesmo sem a gente merecer, Deus nos perdoou e escolheu nos dar uma nova chance, se a gente aceitasse esse perdão. Vamos agora em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. É só voltar umas páginas. Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao 46. Amém? Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido que o homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele respondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. 45. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Eu acho muito interessante que antigamente, quando não tinha tido a revelação do que quer dizer essas parábolas, eu olhava para ela e falava assim, tá,
Um homem achou num terreno um tesouro. E ele escondeu aquele tesouro, vendeu tudo que tinha, comprou o terreno. E tudo bem, realmente é mais valioso. Afinal, lá tinha um tesouro. Então, provavelmente, tinha muito mais dinheiro do que ele tinha antes. Mas depois eu olhava para esse homem que era negociante até que de pérolas, até que encontrou uma pérola muito valiosa e que ele vendia tudo para ficar com uma pérola. Ele vendeu tudo para ficar com uma pérola. E eu não entendia isso. Até que eu entendi que não, porque parece muito menos, sabe? Tipo, todas as suas conquistas e uma pérola, mas era uma pérola muito mais valiosa do que todas as conquistas dele. Então, o que a gente entende com isso? Um homem que vendeu tudo o que tinha pra ficar com um tesouro, e outro homem que vendeu tudo o que ele tinha pra ficar com uma pérola valiosa. Então, o que a gente entende? Que o reino dos céus é muito mais importante e muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Porque quando eles olharam para aquilo, quando aquele homem olhou para aquele tesouro e quando aquele homem olhou para aquela pérola, eles não tiveram dúvida. Eles entenderam a importância daquilo, eles entenderam o valor daquilo, entenderam que era muito melhor do que as outras coisas, a ponto deles se desfazerem de tudo que eles tinham para ficar com aquilo. Então, como nós falamos pela misericórdia de Deus, nós tivemos a oportunidade de sermos perdoados. Então nós entendemos que o reino de Deus é misericórdia e é perdão. E agora, através do sacrifício de Jesus, a gente pode se achegar a Deus e buscar a Deus. E a partir do momento em que a gente conhece Deus de verdade, o busca de verdade, a gente entende que Ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Que Ele é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. E assim, a gente entende que Ele é o suficiente, porque nada se compara a Ele. A gente entende que se a gente tiver só Deus, basta, porque as outras coisas não têm valor perto do valor de Deus. Então, a gente entende que Deus é esse tesouro escondido, que o reino de Deus, que Deus é essa pérola mais valiosa, e essa pérola de grande valor. Então Deus tem a maior importância que existe. Por isso que vale a pena você aceitar o perdão de Deus e decidir viver uma nova vida. Porque Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque a vida sem Ele não faz sentido. Por isso que Ele é o suficiente. Porque você nasceu para conhecer Ele. E esse é o seu propósito de vida. E enquanto você tentar achar o seu propósito em outras coisas, nada vai fazer sentido. Porque você nasceu para conhecer a Deus e para o tornar conhecido. Então Deus, o reino de Deus é misericórdia, o reino de Deus é perdão, e o reino de Deus é mais importante, mais valioso e é suficiente. Amém? Então, continuando aí, e aqui a gente também vê que a gente precisa abrir mão. Porque a partir do momento em que você olha para Deus e que você entende que Ele é a coisa mais importante que existe em toda a terra, que não há nada tão comparado ao valor de Deus, você deixa as coisas que te afastavam de Deus para trás. Então, esses homens entenderam que eles tinham encontrado algo muito mais valioso e que se tivesse que desfazer de tudo que eles tinham, eles iriam se desfazer, porque eles tinham encontrado algo mais valioso. É exatamente isso que Paulo fala quando ele fala que ele achava, o que ele achava ganho, agora ele não achava ganho, ele achava perda, e que tudo era comparado a esterco, a preciosidade de Deus, a preciosidade de Jesus. Então, perto de Deus nada faz sentido. Não, longe de Deus nada faz sentido. E Deus, Ele tem a maior importância. E quando a gente entende o valor de Deus, não importa do que a gente tem que se desfazer para ficar com Ele. Então, se você tá com tanta dificuldade de se livrar de algo que te afasta de Deus, é porque você ainda não conheceu Deus de verdade. Porque você não entendeu ainda a real importância, a suficiência e o valor de Deus. Então, busque a Deus e entenda isso. Porque para se aproximar de Deus, existem coisas que a gente precisa se livrar. Porque o pecado nos afasta de Deus, então para nos aproximar de Deus, a gente tem que se afastar do pecado. Então existem hábitos, existem coisas que você faz, coisas que você pensa que você vai ter que parar de fazer, de pensar. E coisas que você tem que você vai ter que começar a desfazer. Parar de fazer, para que você se entregue completamente a Deus e conheça de verdade.
Então, conheça a preciosidade de Deus de uma forma em que você não pense duas vezes na hora que você tiver que abrir mão do que te afasta de Deus. Amém? Vamos agora em Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 33. Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 33. Diz assim: Então Jesus contou uma parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que alguém semeia no caminho. É a menor de todas as sementes, mas se torna maior das hortaliças. Cresce até que se transforma em árvore e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. 33. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Amém? Então a gente vê aqui que o reino dos céus é como uma semente de mostarda e como fermento. Falando primeiro da semente de mostarda, ela é uma semente muito pequena, pelo menos, eu não sei se é a menor do mundo, mas é a menor semente que eu já vi na vida. Então ela é uma semente muito pequenininha, desse tamanho, literalmente. Então, assim, ela é bem pequenininha e ela se transforma numa grande árvore, uma árvore muito grande, uma árvore imensa. E aqui fala que a ponto dos galhos da árvore ficar cheios de ninhos. Então ela se transforma em algo muito grande. Então uma coisa pequena se transforma numa coisa gigantesca. Depois vem e Jesus fala sobre o fermento. E fala que quando uma mulher está fazendo pão, ela coloca um pouquinho de fermento e leveda toda a massa. Então a gente vê, por exemplo, uma coisa mais comum da gente fazer, que nem todo mundo faz pão em casa, mas um bolo. Muita gente faz bolo em casa, acho que toda casa faz um bolo. Então você vê, quando você esquece de colocar fermento, o bolo fica desse tamanho. Mas quando você coloca uma colher de fermento, ele fica desse. Então assim, um pouco de fermento vai e aumenta, leveda toda a massa, seja do bolo, seja do pão, do que você coloca. Então, um pouco de fermento faz muita diferença. Então, a gente vê que uma semente minúscula se transforma numa árvore gigantesca e que um pouquinho de fermento faz muita diferença. Então, o que a gente entende com isso? Tem muitas pessoas que falam também aqui, falando a respeito do reino de Deus, sobre a mensagem da palavra, que é algo que antes começou como uma coisa pequena, se transformou no que é hoje, né? Indo até os confins da terra. Então, se transformou numa coisa grandiosa no cristianismo. Mas o que a gente entende também dessas duas parábolas é que o reino de Deus é transformação. Porque a palavra de Deus é como essa semente de mostarda, é como esse fermento, que tem o total poder de nos transformar e de transformar tudo aquilo. Então, assim, como a gente falou, o reino de Deus é misericórdia, o reino de Deus é perdão, o reino de Deus é suficiente, mais importante, mais valioso. Mas a partir do momento em que você quer entrar, fazer parte desse reino, quer que Deus reine sobre a sua vida e que o Deus seja o seu Senhor, para que você cumpra o propósito do que você nasceu, quer conhecer Ele, que você quer entrar na sala do banquete, você precisa trocar suas vestes, você precisa ser transformado. Então, da mesma forma que aqueles homens, quando encontraram o tesouro e quando encontraram a pérola, se tiveram que se desfazer de tudo, você precisa se desfazer de tudo que te afasta de Deus, para entrar no reino dos céus. O reino dos céus é transformação, porque a palavra fala que a partir do momento em que o véu que nos impedia de compreender isso, de conhecer a Deus, é retirado, nós somos transformados, refletindo a glória de Deus. Quando a gente primeiro reconhece a glória de Deus, recebe a glória de Deus, a gente começa a refletir a glória dele como um espelho. E assim a gente é transformado de glória em glória e nos tornamos semelhantes a Deus de novo. Porque lá no início, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem à sua imagem e a sua semelhança. Mas com o pecado a gente perdeu isso. E novamente
quando a gente, através de Jesus, quando a gente volta para os caminhos de Deus, quando a gente permite Deus nos transformar, nós somos transformados de novo no que nós éramos no Éden, a imagem e a semelhança de Deus. Então o reino dos céus é transformação, para que você, quando Deus começa a reinar sobre a sua vida, Ele começa a transformar o seu modo de pensar, renovar sua mente, começa a transformar o seu modo de agir, o seu modo de falar e te transforma em quem você nasceu para ser, em quem você realmente é. E isso é completamente libertador. Vamos agora em Mateus 13 ainda, versículo 24 ao 30. Mateus 13, capítulo 24 ao 30. Diz assim: esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? 28. Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancar também o trigo. 30. Porém, os dois cresceram juntos até a colheita. Então, direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem em feixes e queimem-no. Depois guardem o trigo no celeiro. E mais pra frente, Jesus também explica essa parábola aqui. E lá no versículo 36 ao versículo 41. Mas, resumidamente, Jesus diz, os discípulos de Jesus perguntam para Jesus o que significava isso, e Jesus diz que aqui que Jesus é esse agricultor. E que semeou as boas sementes, as sementes de trigo. E quem semeou as sementes más eram o Satanás, o inimigo. E que as sementes boas eram as pessoas que criam nele, e que as sementes más eram as pessoas do maligno, as pessoas malvadas. E que no fim, a colheita, quando tivesse a colheita, seria o dia do julgamento final. E que Jesus viria com seus anjos, e seus anjos separariam quem eram as pessoas que pertenciam a Deus, quem eram as pessoas boas que o obedeceram e realmente deixavam Deus reinar sobre a sua vida, e quem eram as pessoas desobedientes que não aceitaram o reinado de Deus. E aquelas pessoas que aceitaram Jesus e que eram as boas sementes, que eram o trigo, iriam viver a eternidade ao lado de Deus. Mas aquelas pessoas que eram o joio e que não obedeceram a Deus iriam passar a eternidade no inferno. Então, então aqui a gente entende também que o reino de Deus é justiça. Porque apesar do reino de Deus ser misericórdia e também perdão, mas ele é justiça. Porque muitas vezes as pessoas enxergam Deus como um Deus bipolar. Um Deus que no Velho Testamento é o Deus do mata todo mundo, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus eu te amo e você pode fazer o que você quiser. Mas não é isso. Deus, ele é assim um Deus de amor, um Deus amoroso. Afinal, se a gente está vivo hoje, isso prova isso, que ele nos ama. Mas ele também é um Deus justo. E ele é um Deus amoroso porque mesmo sem a gente merecer nem um pouquinho, ele veio e nos deu uma oportunidade de sermos perdoados. Ele enviou Jesus para perdoar os nossos pecados, mas a gente só recebe esse perdão se a gente aceitar, se afastar do pecado e sermos transformados trocando as nossas vestes, tirando toda roupa impura e vestindo a roupa da santidade, ou seja, sermos transformados por ele. Mas se a gente não aceitar esse perdão, se a gente não aceitar viver uma nova vida ao lado dele, nós vamos voltar lá pro início, sendo julgados pelos nossos pecados, e assim iremos passar a eternidade no inferno. Então, Deus, através do sacrifício de Jesus, ele nos deu uma oportunidade. Jesus quer pagar a tua conta, que o salário do pecado é a morte. Então, ele quer
Jesus morreu para pagar veio para pagar o seu pecado, mas você escolhe se você quer deixar ele pagar ou não. Se você não aceitar o sacrifício de Jesus e viver uma nova vida, você mesmo vai pagar as consequências do seu pecado, que é a morte. Então, Jesus contou essa parábola e é exatamente isso. Porque o reino de Deus é justiça. Então, o reino de Deus é misericórdia, é perdão, é a coisa mais importante, é a coisa mais valiosa e é suficiente. Mas o reino de Deus é transformação, porque como eu falei, Deus te chama da forma que você está, mas Ele não quer que você permaneça da forma que você está, porque alguém só pode permanecer do lado de Deus se estiver transformado. Então, se a gente não é transformado, a gente vai ser julgado. E Jesus também fala em Mateus capítulo 13, versículo 47 ao 50, sobre a mesma coisa, que o reino de Deus é juízo. Ele conta outra parábola e ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi jogada no mar e que quando puxada teve peixes de todos os tipos, e que o pescador depois volta para a praia e separa quais são bons, quais são ruins, e os que são ruins ele joga fora. Então, da mesma forma, até porque naquela época, na lei, os judeus não podiam comer todos os tipos de peixe, então o pescador pescava tudo aquilo e separava aqueles que não eram puros e jogava fora. Então, da mesma forma, Deus vai vir e agora, quando vir o reinado completo de Deus, Ele vai vir e vai julgar e vai fazer juízo e vai te julgar de acordo com as suas obras. E aí você escolhe se você vai querer ser um peixe bom, se você vai querer ser o trigo, ou se você vai querer ser o joio, se você vai querer ser o peixe ruim, o peixe impuro. Mas, falando aqui ainda sobre o joio e o trigo, é legal a gente entender o que é um pouquinho do que é joio e do que é trigo. O trigo, acho que todo mundo conhece, né? Mas falando sobre o joio, ele é uma erva daninha. O joio, ele é rígido, ele não se curva, não é fácil de ser colhido. E ele é tóxico. E ele é prejudicial pro trigo, porque o joio, ele tem as mesmas necessidades do trigo, ele quer os mesmos nutrientes. Então, acontece muitas vezes em plantações de trigo de nascer joio junto. E quando eles são pequenininhos, eles são muito parecidos e só se percebe a diferença deles quando eles crescem. E são exatamente essas diferenças, que o joio, ele é prejudicial para o trigo, ele mata o trigo, ele é tóxico pra gente e ele é duro, ele é difícil de ser arrancado, ele tem as suas raízes muito enraizadas. E o trigo já é diferente, ele é maleável, fácil de se curvar, ele é fácil de ser colhido. E diferente do joio, que é tóxico pra gente muitas vezes, o trigo ele é um alimento básico para muitas coisas. Por exemplo, para farinha de trigo, para bolos, para pães, principalmente naquela época de Jesus, onde eles comiam muito pão. Então, ele também, o trigo é fonte de carboidrato, de proteína, de gordura, de fibra, de cálcio, de ferro, de ácido fólico. Ele é fornecedor de energia para o nosso dia a dia e ele previne doenças e ele fornece vitaminas e minerais essenciais para o nosso corpo. Então você percebeu qual é a diferença do trigo, onde é benéfico para a gente, onde ele é bom para nossa saúde, onde ele é útil, onde ele é fácil de se curvar, ou seja, seria alguém submisso a Deus, para um joio que é ríspido, que é tóxico e que mata tudo ao seu redor. Então, é isso que a gente pode ser. Você pode ser que você seja um joio hoje, mas como a gente falou, o reino de Deus é transformação e ele é capaz de te transformar em um trigo. Então, também é exatamente isso, porque nós devemos, se Deus, ele tinha a opção de resolver matar todo mundo, mas ele escolheu a não matar e ter esse julgamento final, porque se ele fosse matar todo mundo, ele também ia matar as pessoas que iam se converter, ele ia matar as pessoas que queriam ter um relacionamento com ele, as pessoas que iam decidir mudar. Então ele decidiu esperar para que você fosse salvo, para que você mudasse de vida. Então, mas no fim, todos vão ser julgados de acordo com o que fizer.
Então, você escolhe se você vai ser joio ou se você vai ser trigo. Amém? Então, revisando, o reino de Deus é misericórdia, porque Ele escolheu nos salvar mesmo sem a gente merecer. O reino de Deus é perdão, porque Ele nos dá a oportunidade de sermos perdoados mesmo sem a gente merecer. O reino de Deus é mais importante que tudo, é mais valioso e é suficiente. Porque, afinal, foi para isso que a gente nasceu. E o reino de Deus é transformação, porque Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele, mas se a gente não trocar as nossas vestes, se a gente não mudar, isso não vai ser possível. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é juízo, porque nós vamos ser julgados porque a palavra fala que o que a gente planta, a gente colhe, que de Deus não se zomba. Então, se você tem plantado na carne, você vai colher morte e destruição, mas se você tem colhido no Espírito, você vai receber vida. Então, nós vamos ser julgados de acordo com o que a gente faz. O reino de Deus é uma oportunidade da gente ser transformado e viver o que a gente nasceu para viver. Mas você escolhe se você vai viver isso ou não. Amém? Abaixe sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por essa palavra, enfim, que essa palavra no nosso coração, para que a gente possa praticar, para que a gente possa obedecer ao Senhor. E eu te peço, Senhor, nos faça reconhecer a sua misericórdia, nos faça reconhecer o quanto nós não somos merecedores do seu amor. Que a gente nunca ache que a gente é santo, que a gente merece o céu, que a gente nunca ache que a gente merece o seu perdão, mas que nós possamos reconhecer o quanto nós não somos nada e o quão grandioso o Senhor é. Que o Senhor possa reinar sobre nós, que nós possamos reconhecer a sua autoridade, que nós possamos reconhecer a sua grandiosidade, que nós possamos reconhecer a sua soberania, Pai. Que o Senhor possa vir abençoando, Pai, para que a gente possa receber o seu perdão e que nós possamos entender do que nós precisamos ser perdoados e que nós possamos receber o seu perdão, que nós possamos ser completamente perdoados, que nós possamos reconhecer que o Senhor é mais importante, mais valioso do que tudo e que o Senhor é suficiente, porque além do Senhor, nada mais importa. E que nós possamos ser transformados por Ti, porque nós entendemos que o Seu reino é transformação. Então nos transforme a Sua imagem e semelhança e que todos os dias possamos nos tornar pessoas mais parecidas contigo. Que não possamos permanecer da forma que estamos, mas venha nos mostrando o que a gente precisa abrir mão para receber o Senhor por completo. E que nós possamos abrir mão e escolher viver uma nova vida com o Senhor. Eu te peço, Pai, que nós possamos entender que o Senhor é sim Deus de amor, mas que o Senhor também é um Deus justo. E que o Senhor possa vir e que nós possamos viver de uma forma que te agrade, para que nós possamos passar a eternidade ao seu lado. E que nós possamos ser o trigo e não o joio. Que nós possamos ser os peixes puros e não os impuros. Que o Senhor possa vir nos transformando e que nós possamos, o seu reinado possa ser exercido na nossa vida, Pai. Até que chegue o dia onde o seu reinado vai ser completo. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.